beleza, sorriso lindo de princesa, dona de toda a natureza. Ai que beleza, o destino cruzou nosso caminho, construiu nosso ninho com a água e o vinho, mamãe. E ainda o brilho das estrelas não chegou pra iluminar a beleza dos teus olhos, mulher. Rainha, Alteza, a deusa, ah, como te amo, amor. Rainha, Alteza, a deusa, ah, como te quero, amor. Boa tarde, Angola e o mundo. Chegamos para mais um Conexão. O destino cruzou o nosso caminho, Conexão em Rede Girassol. É o Braulio Anderson, cá estou. O giro da Girassol está on, ligado, sempre com a Porto Fino. Obrigado, Porto Fino, pelo look, está maravilhoso. Blue, hoje é azul, não é? É com esta classe, este glamour que venho, não é, até vocês para convidar-vos que estejam ligados das 16h30 até as 18h20 para fazermos a festa. Mas depois não troquem de canal, por quê? Porque tem o Zuela, meu povo, com tio Salu. É na Rede Girassol onde tudo acontece. E você que nos assiste a essa hora, já segue a nossa página do Instagram? Se não, por favor, é um pedido, hein? É um pedido nosso e deve fazer parte dos vossos seguidores ou das vossas páginas que vocês seguem no Instagram, porque aqui na Rede Girassol ou no programa Conexão tudo acontece. Damos oportunidades aos novos talentos, cantores, poetas, aqueles empreendedores criativos que vêm cá demonstrar o que de melhor sabem fazer. Temos rubricas interessantes, temas que servem, não é, de conversa para agregarem-nos conhecimento e muito mais. É aqui no Conexão onde tudo acontece. Conecte-se a nós, partilha o máximo, esteja ligado conosco. Ontem tivemos a falar sobre a saúde mental infantil e muito se aprendeu, não é? Na nossa rubrica Interessa Assim, onde trouxemos a psicóloga que esteve aqui a dar-nos, não é, o seu contributo. Aprendi que desde muito cedo podemos levar as nossas crianças ao especialista na área da psicologia para poder então analisar, ver se está tudo bem. Porque normalmente, o que é que acontece? Nós procuramos os médicos, doutores, quando normalmente temos assim algum problema que chame a atenção. Mas não, há situações que é mesmo preciso fazer uma consulta de rotina, ver aquele comportamento anormal das nossas crianças. Muitas das vezes sofrem bullying na escola ou no meio que tiverem a frequentar. Então, com a timidez, por vezes ficam acanhados, não nos conseguem trazer a mensagem. É importante cuidar da saúde mental das nossas crianças. Hoje vamos ter boa música aqui no palco do Conexão. Vamos ter o Milson. Ele vai atuar para todos nós. Abri com uma música muito especial. Uma música do puto português. Rainha. Aproveitar também para mandar um beijo à minha rainha, um forte abraço. Estou contigo e não te largo nunca. Pois é, o giro da Girassol falou e disse. Em primeira mão. Pois é, vamos também ter no decorrer do nosso programa, já sabe que nós não nos esquecemos dos aniversariantes do dia. Nós gostamos de felicitá-los, porque eles fazem parte do Conexão. Nós vamos ver quem hoje completa mais uma risonha primavera para partilharmos
convosco, partilharmos com o mundo, porque o mundo precisa, sim senhora, saber e vai saber agora. Por favor, vamos ao primeiro aniversariante do dia. Já tenho Almirete Cavala. Feliz aniversário, paz e muita saúde, harmonia, tudo de bom, Almirete. Eli Antônio, nosso colega. Eu identifiquei ou não nosso colega? É nosso colega, técnico da rádio, sim senhora. O Eli Antônio. Até nós somos uma multiplataforma. Nós temos internet, televisão, rádio, também temos a plataforma, né, as redes sociais, no caso, temos o Conexão não, Rede Girassol, que é o canal do YouTube. Então, nós estamos por tudo quanto é canto. Nós queremos elevar boa comunicação até todos vocês. Queremos levar comunicação com credibilidade, verdade, não é? É aqui na Rede Girassol onde levamos o melhor do entretenimento e não só boa informação também. Continuamos os aniversariantes do dia. Temos a Joana Janete. Feliz aniversário, Joana Janete. Feliz aniversário. Tudo de bom, paz e muito amor. Temos também o Manuel Chivanja. Manuel Chivanja. Feliz aniversário, meu candengue. Muita saúde, paz e amor. Mari Tavares, olá bebê tão linda, do tio Giro da Girassol, mando um beijo. Osvaldo Boalala, feliz aniversário Osvaldo Boalala, tudo de bom, que cresças com muita saúde. Radiane Mendes, feliz aniversário Radiane Mendes. Reb Dianquenda, feliz aniversário, tudo de bom, paz e muito amor. Quem mais nós temos aí? Rosa Caiande, xará da minha avó, Rosa, a quem eu sinto muita saudade. Feliz aniversário, Rosa Caiande. Soraya Antônio, feliz aniversário, Soraya, tudo de bom, paz e muito amor. Iração Arnaldo, nossa colega jornalista de profissão, pivô do Girassol Jornal. Iracelma Arnaldo, ela que é muito competente, muito profissional. Iracelma, tudo de bom, que Deus te proteja e ilumine sempre, porque tu mereces. És uma senhora com capacidades e ainda vais bem mais longe. Iracelma Arnaldo, feliz aniversário. Assim, na Girassol só tem giras, não é? Mas giras competentes, atenção. Essa é a Iracelma Arnaldo. Feliz aniversário, nossa colega, tudo de bom, muita paz, saúde, harmonia. Pois é. É assim, colegas. Eu vos disse que no princípio, se tivesse uma senhora aqui no estúdio, eu podia dar umas passadas. Até porque abri o programa com a música do Puto Português. Minha rainha, merecia dar aqui umas passadas com uma colega. Afinal, temos a Iracelma, que completa hoje mais um ano de vida. Não trouxeram aqui no estúdio por quê? Devia dar aqui uns toques. Vê lá. Poças. Há músicas e músicas. Isso é quieta. Aproveito também para estender aqui o meu convite ao Puto Português. Sei que ele daqui a pouco vai estar aqui conosco, Puto Português, Mr. Together, um amigo para mim, um irmão. Ele daqui a pouco vai estar aqui no nosso Conexão. Está só assim a tratar da agenda. Sabemos que existem aqueles cantores que quase não param, não é? Estão sempre a fazer concertos, atividades entre as nossas províncias e não só. São músicos internacionais. Isso já trouxe conversa. Quem são os músicos internacionais? Quais são os cantores internacionais da banda? Isso tem que servir como tema aqui numa das nossas rubricas. Topam, colegas? Vamos ter que saber, não é? Como é que estamos a nível de músicos internacionais. Tem ou não tem? Será que são aqueles que se limitam somente na lusofonia? Por causa da língua? Ou ser internacional, música internacional, é sair de Angola, Moçambique, Portugal, Guiné, Cabo Verde e para outros ares?
Isso temos de saber, não é? Porque este assunto não ficou assim fechado. Não ficou fechado. Realmente. Pois é. Agora vou receber a Silvia de Olinda, a nossa empreendedora de hoje. Ela que já está aqui. É uma realidade. Certo. Silvia, nesse caso, doutora Silvia, és terapeuta capilar, não? Certo. 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 Então esteja à vontade. Diz-me lá o que é ser terapeuta capilar. A terapeuta capilar é a especialista que cuida sobre a saúde capilar. Não percebo. Terapeuta capilar é a especialista que cuida sobre saúde capilar. Ah, ok. Para aqueles casos mais ao detalhe, não é? Por exemplo, quando temos queda no capilar. couro Certo. cabeludo. Certo. Ok. Quer dizer que a terapeuta capilar não vai simplesmente cuidar da saúde capilar. A terapeuta capilar vai cuidar também da saúde mental, da saúde psicológica e emocional do seu paciente. Sim. Até o psicológico, emocional do cliente, certo. a terapeuta capilar vai a fundo. Vai a fundo, porque existem patologias, ou seja, a doença do couro cabeludo, que muitas das vezes a terapeuta, ou seja, a tricologista, tem que entender. Por exemplo, temos a alopecia areata, é uma alopecia que vem por causa da autoimune, ou seja, uma doença autoimune que vem da mente. Então, se tu és terapeuta capilar, automaticamente tens que entender também da psicologia, porque são doenças que surgem. Há aquelas doenças que vêm através da nossa mente Certo. e que causam estragos no couro cabeludo. Sim, por exemplo, a ansiedade, o estresse influencia muito na queda capilar. Pois, existem pessoas que quando estão diante de uma crise de pânico, Certo. ansiedade, Certo. têm a queda... A queda capilar. São patologias que são desenvolvidas por causa mesmo dos sintomas que o tio já explicou. Já estás a me chamar de tio. Certo. Mas espera só, eu estou assim com cara já de um tio. Não formei de tratamento. Não, desculpa-me lá. Figurino. Sabe? Olha, Formei está-me a de preparar assim de tratamento. papá. Ah. Compreendo. Sim, Certo. mas então, há quanto tempo tu desempenhas esta função? Esta função. Deixa eu só dizer, além de ser terapeuta capilar, também sou cabeleireira profissional. Sim, desde os meus 10 anos de idade. Desde 10 anos de idade. Desde os 10? Certo. Mas aprendeste com o quê? Com a família? Como é que surgiu? Eu bem me lembro que em 2018 eu tive um sonho. Parece incrível, mas é isso. Eu tive um sonho que orientaram-me de como fazer um óleo capilar. E aí eu disse para meu pai, papai, tive um sonho do gênero, sonhei que alguém me orientou que eu tenho que fazer óleo assim, assim, assim. Caseiro, não é? Caseiro, um certo. óleo para tratamento capilar Certo, caseiro. certo, sim. Só que naquele tempo, como eu fui alguém muito atrevida e eu gostava de fazer quase todas as atividades que normalmente que as adolescentes fazem hoje, mas de forma regrada. Então eu contei isso para meu pai disse, não, você é maluca. Como é que você vai sonhar isso? Eu disse, sonhei, papai. Então, eu como já era cabeleireira profissional, então eu juntei o dinheiro porque meu pai não acreditou. Então juntei o dinheiro e eu comprei a minha garrafa de azeite extra virgem. Comprei a garrafa e naquele tempo eu não tinha essa juba, esse cabelo, não tinha. Então eu juntei... fruto do tratamento que certo, tu fazes. Certo. Eu juntei, eu fui lembrando do sonho, fui fazendo a preparação e graças a Deus hoje tenho esse kit aqui de cabelo natural. Eu mesmo é quem faço. Vamos sim. já chegar aí no kit de tratamento natural, né? Certo. Os produtos que tu trazes aqui para mostrar. Mas diz-me lá uma coisa, nem toda cabeleireira é terapeuta capilar. Não, nem toda é. Há uma formação para tal efeito, né? Nesse caso, tu começaste como cabeleireira, Sim. Desenvolveste Para as tuas terapeuta habilidades capilar. Eu acho que o meu chamado é a isso, a terapia capilar, porque eu amo. Graças a Deus também já tenho um salão no IGE, eu sou do IGE. Já Glória, tenho um salão. glória! Só conquistas! Amém. Parabéns! Amém, sim. Olha, minha colega está a dizer que és conterrânea dela. Uau! Beijinho. Delfina. Delfina. Beijinho. Sim, sou do IGE, graças a Deus já tenho um salão. E o IGE praticamente está aqui nas minhas mãos. Mas espera, tu estás a vir do IGE, tu vives cá ou vives no IGE? Não, vivo no IGE.
É assim, por favor, qual é a minha câmera? Povo do Uís, povo do Uís, sejam bem-vindos ao Conexão. Sabemos que o nosso programa conecta a todos, não é? Mas é especial nós recebermos alguém do Uís que vem para mostrar as suas habilidades. Nós não ficamos só por Luanda, é de Cabinda ao Cunene e não só. Não é? Vocês sabem que através das nossas plataformas podem nos acompanhar, quer seja onde estejam. Então, Uís, um forte abraço do vosso giro da Girassol. A Enes também, essa hora, deve estar assim com o povo do Uís. Pois é, muito bem. Então, Sim. Obrigado mesmo por teres cá vindo. Eu Vamos que continuar, agradeço. né? Sim. Vais falar dos teus produtos, mas agora fico muito feliz em saber que vens do Uís. Obrigada. E como é que está o Uís? O eixo está, graças a Deus. Assistem o Conexão. Sim, assistem. É? Pois Sim, é. assistem. Então, diz-me lá, o que é que trazes aqui? Trouxe um kit. E essa é a composição, é um kit para pessoas que têm problema de falta de crescimento, ou seja, também pessoas que têm a dermatite seborreica, que é a crônica da caspa, para pessoas que sofrem de alopécia, porque existem vários tipos de alopécia. Nós podemos encontrar alopécia areata, alopécia traumática, alopécia putração. Então eu fiz a composição também para pessoas que sofrem... A nível técnico, não é? Falas de alopécia. Certo. É a chamada ou a famosa caspa. Não. A alopécia é a perca de cabelo, mas existe A queda de cabelo, existem não? tipos de alopécia. Temos a alopecia areata. A alopecia areata é aquela que surge por causa da ansiedade, estresse, pois. perca de sono, pode se dar ao caso de uma alopecia areata. Agora, eu estou assim curioso. Se reparar, eu tenho entradas. Tens, já coloquei, já anotei. Por favor, Olhos alguma coisa aqui clínicos. especial para mim. Sim, tem. Doutora. Temos essa ampola, que eu também já estava Moça, para não, agora eu explicar. quero pegar. Eu quero ver. Fica à vontade. Espera, eu se passar a usar este produto, vou combater as minhas entradas. Sim. Chamamos de calvície. Luís, agradeço. Hã? Olha, também aí o meu produtor 90 está a pedir também. Então, mas coloco na zona afetada. Sim, e vai fazer uma massagem. E não só também, como também temos o shampoo aqui. Por isso é que eu expliquei que existem vários tipos de kit que eu faço. Se clientes me explicar que eu sofro disso e aquilo, então eu faço um kit especialmente para a patologia que lhe foi contada. São produtos naturais. Naturais, sim, naturais. Muito bem, muito bem. Olha, por acaso eu tenho mesmo esta preocupação. E como eu, acredito que existem muitos. Então, com este produto, não preciso me submeter ao implante capilar. Como é que eu posso dizer? É o seguinte, existem níveis. Exatamente. Existem níveis, vamos fugir a isso. Exato. Existem patologias com níveis. Não, mas doutora, Então. o meu nível assim, vem ainda. Deixa A eu só entrada, ver. estás a ver? Posso, né? Sim. Sim, pode. Com essa ampola vai dar certo. E um shampoo. Eu prometo. Vai dar certo. Porque ainda não está no estado avançado. Se tivesse já no estado Tu sabes avançado. o que é que estão a dizer aí? Está a dizer que é um nível tio. Como quem diz, com o andar da idade ou com o passar da idade, vamos começar a nos tornarmos, não é, calvos. É isso, será? Sim, aí Mas já, eu já nasci assim, eu cresci assim. aí já entra na alopecia androgenética. Entra um outro Na procedimento. alopecia androgenética, tipo, a alopecia androgenética vem por causa, se calhar, o avô tinha, o pai tem, a mãe tem, então vamos ver lá também pela genética. Isso vê lá nisso. Ok. Teve a dizer-nos que os produtos são naturais. Certo. São derivados de quê, mais ou menos? Falou Ervas do aromáticas. azeite virgem também? Sim, tem o azeite virgem. Eu tinha que fazer também, como eu já tinha base sobre isso, tinha que fazer formações. Graças a Deus tenho meus certificados, porque hoje em dia sou chamada de doutora Silvia. Exatamente. Sim. Então, nós temos que ser profissionais naquilo que vamos oferecer pelos nossos pacientes. Mas mais ou menos quais são as ervas que utilizam? Utilizam. Existe o hibisco, existe o alecrim,
existe cravo da Índia, entre outros. Mas também não revela os segredos. Não, por isso que eu disse sabe? entre outros, não Entre posso. outros, já, porque aí já tomaram, começaram a tomar nota, pegaram aí na esferográfica, no caderno, olha. Não, mas deixa apontar. como disse a minha mãe, a forma de fazer também conta. Ok. Mas e quanto tempo demora para preparar Para preparar? o produto? Por exemplo, este meu, que posso usar para combater a calvície e tudo mais, este sim, aqui. Sim, eu faço em um dia. Mas, É um dia? sim, né? em um dia faço os produtos, mas tenho que deixar a descansar pelo menos uma semana ou 2 semanas. Ok. Mas inicialmente tem o processo da consulta. Certo, tenho primeiro o processo da consulta com o tricoscópio, também tenho o tricoscópio lá no meu salão. Faço primeiro a consulta, porque é com a consulta que vai me permitir diagnosticar as necessidades do teu couro cabeludo. Ok. Sim. E lá no IS já tem um consultório? Sim, tenho, graças a Deus. Muito bem. Agora vamos um pouco também para o lado feminino. Sabemos que são as mulheres que mais procuram pela vossa solução. Sim. Que é tornar o cabelo mais crespo, Mais crespo. não é? Mais ondulado. Sim. Umas não é? Procuram o cabelo maior, comprido no caso. Certo. E o que é que aconselha, o que é que recomenda? Primeiramente, antes de aconselhar, eu gostaria que todo mundo soubesse que o cabelo crespo, toda mulher africana, por natureza, já possui um cabelo crespo. Então, é importante nós demonstrarmos a nossa identidade, a nossa cultura. Então, vamos evitar colocar perucas, né? Não estou a dizer que tem que parar de colocar mais, tudo por excesso faz mal. Então, Espera aí, doutora, a peruca por excesso faz mal. sim, faz mal. Porque abafa muito. Além disso, pode desenvolver uma alopecia putração. A alopecia putração surge por causa de aperto de tranças, amarrações de lenços, porque o couro cabeludo ele não consegue, ou seja, o sangue não consegue circular devidamente, então pode desencadear uma patologia putração, alopecia putração. Manas, estão a ouvir? A especialista. É tão bom ver uma mulher, não é? Africana, a esbanjar a beleza, não é? Do seu cabelo crespo. Por si só, a mulher africana já nasce, Já né? nasce, sim. Com essas Então. propriedades de ter um cabelo cheio de vitaminas, com raiz, com vida. Então, vamos valorizar mais o que é nosso, porque isso também é cultural. Certo, porque somos africanos e a nossa identidade, então temos que mostrar aquilo que nós somos. E disse no início que o seu cabelo não era assim. Não era assim, as pessoas, meus clientes sabem, e eu tenho sempre passado o testemunho como tal. Meu cabelo era pequeno, não era assim. E eu também já fui muito de usar os químicos e aconselho também não usarem os químicos, produtos químicos. Ok, muito bem. Doutora, e para quem quiser usar os seus serviços, como é que deve fazer? Redes sociais, contactos? Sim, a minha rede social do Facebook é Silvia de Olinda. Meu número é 930 30 20 50. E deixa-me só dizer, fui vestida pela estilista Francisca e eu não poderia deixar de agradecer, sim, a estilista Francisca. E não quero mandar do Wish. beijo lá para o Wish? Para o Wish. Um beijo grande para todo mundo que acompanha meus trabalhos. Um beijo de chassol. Ok. Então, muito obrigado mesmo. Sim. Sucessos. Obrigada. Que sejas muito próspera na Amém. sua atividade profissional, como pessoal também. Amém. Gostamos muito de lhe receber aqui e de Também ouvir. gostei. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Então, é um até já, porque daqui a pouco temos muito mais novidades para si. Estamos conectados. I know anyone can slip away. It doesn't always have to be this way. Como assim já estou no ar? Mas como assim já estou no ar novamente?
Mal comecei a beber a minha água, já estou no ar. Mas como vocês são prioridades, eu vou deixar o copo da minha aguinha, que é perla sempre, para poder falar convosco. Hoje temos a nossa rubrica Eles Têm a Voz e vamos falar sobre o vínculo entre pai e filho. É muito importante existir essa conexão entre um pai e um filho. Muito bem, o nosso programa está imperdível. Vamos ter também, a música com Milson. Milson, já sabe, dispensa apresentações, não é? O Milson é daqueles artistas que já faz sucesso há mais de 10 anos a falar sobre a sua carreira. Então vamos aguardar, mas daqui a pouco vamos ter Milson aqui no Conexão, aqui conosco. É aqui onde tudo acontece. Aqui a terça-feira parece sexta-feira. Nós, além de entretermos, também levamos informação, comunicamos com verdade. Esta aqui é o Conexão, então mantenha-se ligado a nós. Pois é. Agora é momento de viajarmos. Vamos ao Parque Nacional da Cangandala na nossa rubrica Minha Angola, Meu País. Hoje, a nossa aventura será no Parque Nacional da Cangandala. Situado na província de Malange, é o menor parque nacional do país, mas tem uma importância ecológica muito forte. Cangandala foi criado principalmente para proteger um dos animais mais raros e emblemáticos de Angola, a palanca negra gigante. Esta antílope é um símbolo nacional angolano e um dos animais mais ameaçados de extinção no mundo. Foi criado em 1963, durante a era colonial portuguesa. Tornou-se Parque Nacional oficialmente em 1970. Apesar de pequeno, o lugar possui cerca de 600 km² e abriga uma diversidade natural com vasta vegetação, clima tropical, com estação seca e bem definida. Além da palanca negra, podem ser encontrados outros antílopes, aves diversas e répteis. O parque serve como um laboratório natural ao ar livre e permite a observação da recuperação de espécies ameaçadas e o estudo de ecossistemas de África. O Parque Nacional da Cangandala é um verdadeiro santuário natural, com valor ecológico, científico e cultural. Representa a luta pela preservação da sua fauna e é única, e mostra como áreas protegidas podem ser aliadas à sustentabilidade e do desenvolvimento local. Esta foi mais uma aventura da Minha Angola, Meu País. Até a próxima semana. Em informação útil, tivemos a viajar no nosso menor parque existente na província de Malange. Para quem não sabe, eu sou de Malange. Malange é a banda, terra da nossa palanca negra gigante. Este símbolo nacional que anda em via de extinção. Então temos que cuidar dos nossos animais. Temos que cuidar da nossa natureza. É muito bom de se ver. Eu, por acaso, fiquei agora assim espantado. Já sabia que tinha peça, mas o conteúdo todo lá. Toda a informação possível. Então vamos visitar os nossos parques, vamos fazer visita a essa beleza rara e natural que a nossa mãe Angola tem para nos oferecer. Conforme eu já vos disse, hoje é dia da nossa rubrica Eles Têm a Voz. Então está no ar, Eles Têm a Voz. E
na nossa rubrica Eles Têm a Voz, nós vamos falar sobre a importância do vínculo entre um pai e os filhos. E para a conversa, temos o Nelson Clinton. Muito boa tarde, psicólogo. Como está? Nelson Clinton, ele que é psicólogo. Temos também o Etiandro, que é influencer, digital influencer, não é? E jurista também. Certo. Estou com 2 doutores. Muito bem. Olha, é assim, conforme estive a falar agora sobre o tema de conversa, e vocês têm a voz, vocês... Boa tarde, Etiandro Amana, influencer digital e jurista. É preciso nos situarmos e deixar aqui uma nota prévia a quando deste assunto, que é extremamente delicado e é quase inesgotável. No entanto, esperamos nós, eu e o meu colega de painel, que no tempo que nós estivermos cá possamos passar o essencial, aquelas que são as grandes balizas deste grande e sensível assunto. É preciso compreender uma coisa muito clara. Todas as sociedades que já existiram aqui no mundo têm de compreender que para serem chamadas ou quiserem ser chamadas dignas de sociedade, têm de ter uma base, compreender uma base fundamental. E esta base fundamental se chama família. Família, digo, na união de 2 pessoas opostas que nasce uma determinada pessoa. E, aos bocados, vamos começar a entrar e nos situar naquele que é o tema. Nelson Clinton, para ti, como é falar da importância sobre o vínculo entre pai e filhos e vice-versa? Falar da importância do vínculo entre pai e filho nos leva primeiro a uma preciosidade que chama-se fator biológico, embora aqui depois venha o fator jurídico através do processo de adoção que pode levar o indivíduo a ser considerado pai. Mas esse vínculo estabelecido é de extrema importância porque leva a criança ao melhor desenvolvimento sociocognitivo, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento mental e com proporções fisiológicas. Veja, eu tenho dito assim de uma seguinte forma: os pais é que fazem o futuro dos filhos. Quando falo dos pais, quero falar só da figura de pai, porque o pai, enquanto pai, ele tem 3 elementos principais que influenciam rapidamente o desenvolvimento do seu filho, que é a questão da construção da identidade, o propósito de vida e da autorrealização. Eu vou dar um exemplo muito simples. Salomão, para escolher a sabedoria, foi através do conteúdo ou da conversa que teve com Davi. Ou melhor, foi Davi que fez com que o seu filho, a ter a conversa com Deus, escolhesse primeiro a sabedoria. Porque o que o Davi dizia sempre a Salomão, enquanto mais jovem? Filho, tu tens que ser sábio. Filho, tu tens que ser sábio. A formar a sua plasticidade neural, em Salomão não veio outra coisa quando teve a conversa com o Senhor, a não ser a sabedoria. Por quê? Porque houve uma construção, que nós falamos objetivo de vida, e a sociedade pós-moderna agora fala propósito de vida, desde a tenra idade, para que Salomão escolhesse a sabedoria enquanto elemento principal. E eu tenho dito que a mãe é o meio, o pai é o fim. Por quê? Por que a mãe é o meio? Porque vai fazer a construção de cuidado, de nutrição, de amor, embora com o vínculo afetivo também é estabelecido com o pai e o filho. Se perguntaram a um jovem, sabes de quem ela? Eu inspirei-me muito no meu pai. Então os pais têm essa responsabilidade de quê? De fazer com que, através do diálogo estabelecido, desde a época uterina, quer dizer que está dentro do ventre da mãe, até o seu crescimento, de criar um vínculo que propicia um futuro à criança. E na maior parte dos casos, o filho é a reflexão dos seus pais, é o reflexo. Exatamente. Na minha nota prévia, eu falava justamente sobre essa união, que é para nós conseguirmos perceber na plenitude e em prática a eficácia, a compreensão plena disso. O meu colega de painel diz algo que é muito essencial. Nós temos que perceber 2 coisas. A conversa no plano do dever ser, de como é que as coisas deviam ser, e a conversa no plano de como é que as coisas
São coisas completamente diferentes. No plano do dever ser, a ideia é que os pais estejam em plena felicidade dentro do casamento. Mas sabemos nós que o casamento, infelizmente, hoje é uma instituição em decadência, e perdão o termo pesado, mas os casamentos hoje já não têm a mesma estabilidade, já não têm a mesma durabilidade que têm hoje. Digo isso por quê? Porque apesar de que é muito importante a posição do pai, nós temos que compreender que nós, a nível sociocultural, temos uma dinâmica muito comum, que é a criação dos filhos por mães solteiras. Ou seja, a partir dali, nós já temos, a nível social, um desequilíbrio. Já saímos do plano do dever ser, como eu disse, já estamos no plano de como é que as coisas são. Não obstante a isso, eu me sinto forçado a concordar com o meu colega quando diz que existem coisas que são muito do pai, existem coisas que são muito da mãe. E quando existem esses desequilíbrios, a criação de um pai sozinho ou de uma mãe solteira, vão originando desequilíbrios, seja na educação do filho ou na educação da mãe ou do pai. Mas aí onde é que entra o fator identidade própria? Porque os pais influenciam, sim, mas há aquele momento que uma criança, não é? Um jovem, um adolescente desenvolve a sua identidade. Exato. Eu concordo, já lhe passo a palavra. É assim, no plano de como é que as coisas devem ser, o meu colega Nelson está certo e é inequívoco este facto de que é mesmo responsabilidade por excelência do pai passar determinadas coisas. Por exemplo, eu sou muito filho do meu pai, Ernesto Mijuamana. Existem coisas na minha personalidade, o meu caráter, como ele disse. Existem traços masculinos que são mesmo herdados, seja pelo nascimento, seja pela educação. E eu aconselho a todas as pessoas, todas as mães em geral, que estejam nessa situação, né, de serem forçadas a criar os filhos sozinhas, a irem buscar os outros aparatos, se por qualquer outra situação que não esteja bem, o pai infelizmente faleceu, a irem buscar outras figuras masculinas que possam ao máximo mitigar a ausência do pai. Por quê? Porque da mesma forma que do ponto de vista natural, o Mano Braulio não vai conseguir amamentar um filho, do mesmo modo, do ponto de vista natural, existem coisas, energias, conhecimentos, experiências que só uma figura paterna deve fazê-lo. Então, concordo, e antes de passar a palavra, que caráter, para nós homens, orgulho, princípios, finalidade, objetivos de vida são coisas por excelência, não que a mãe não possa fazer, mas por excelência são competências, qualidades, princípios, valores que devem ser passados pelo pai. Por favor. Dr. Nelson Pinto, enquanto psicólogo, e falou há bem pouco tempo que a separação, no caso, acaba por ser um dos maiores fatores com que muitos pais estejam desvinculados dos seus filhos. Porque, pronto, vamos ser sinceros, nada melhor do que viver, não é? Adormecer e acordar ao lado da sua família. E quando assim já não acontece, há uma quebra. Como dar a volta a isso? Como ser um pai, por exemplo, presente, mesmo ausente? Bom, primeiramente nós temos que perceber a sociodinâmica. Se olharmos para a sociodinâmica do território nacional, ela passou por um processo muito bem conhecido. Fugiu do processo de colonização, veio o processo da independência. Processo de independência, seguramente a guerra civil que nos levou até o processo de paz. Estamos a falar de 2002. De 2002 para cá, passamos os anos que passamos. Neste todo o intervalo citado, as guerras, as doenças invadiram as sociodinâmicas familiares, ou melhor, estrutura de grupo. Dentro dessa estrutura do grupo, obviamente que um pode ter sucumbido, o outro pode não ter se encontrado do ponto de vista emocional, emotivo, que não devia ser esta parceira e devia ser outra, e aqui acabamos de desmembrar a família. Mas nós temos chamado a atenção dentro da arena psicológica. O mais importante não é como a família está estruturada, não,
é como ela funciona. Porque muitos de nós crescemos sem o pai ou sem a mãe, mas a maneira como a nossa família funcionava é que foi criar o vínculo onde a mulher acabou tendo missão da sua submissão, estou a dizer ela como fator de submissão deve ser acompanhada de uma missão. Infelizmente, a missão não deu continuidade por questão de óbito, por questão de separação. Ela sentiu-se pegar na missão e na sua submissão para poder passar os valores éticos, civis, morais, religiosos, para conseguir entregar nas instituições secundárias, estamos a falar da igreja, da família, o grupo de pares, da escola, para conseguir formar um indivíduo com uma personalidade onde o meio, através da realidade secundária, também vai influenciar. Porque apesar de eu ter traços da minha mãe, ter traços do meu pai, aqui que reconhecer o elemento fundamental, e o Braulio fez essa questão, como é que o indivíduo, Braulio, convida-nos a responder se dentro da arena ontológica, o ser, a sua ligação com o divino, se esse indivíduo nasceu com propósito de quê? Ou com objetivo de quê? Que muitas vezes não estão alinhados com o vínculo que os pais criam. Por isso é que muitos de nós acabam por estudar medicina, mas tinham que estudar engenharia, acabam por estudar engenharia, mas tinham que estudar direito, acabam por estudar direito, mas tinham que estudar saúde. Por quê? Porque estabeleceu-se um vínculo muito forte que intrometeu-se na sua vocação e aspiração, deu correspondência, mas quando dá-se conta, não é aquilo que eu tinha que fazer. E quando nós não demos conta que não é aquilo que devemos fazer, é porque eu tenho uma missão com Deus para deixar o mundo melhor em relação ao que eu encontrei. Os vínculos também têm essas desvantagens, que eu acabo ser influenciado positivamente para responder o sonho do sonho que não é meu sonho. Ou melhor, eu vou me formar em direito, mas é sonho do meu pai, é sonho do meu tio, enquanto o meu sonho é formar-se em engenharia, mas o vínculo acabou por influenciar e eu respondi o sonho do sonho. E aí também está o fator preparação, porque eu acho que nós, para nos tornarmos pais, devemos ter boas referências dos nossos pais, dos nossos tios, para que possamos então fazer essa transmissão de conhecimento, de valores. Exato. Mano Braulio, fez uma pergunta que eu julgo ser interessante e julgo ser o cerne da nossa conversa. Quando nós estamos a ter uma conversa desse calibre, com essa dimensão, com essa importância sociocultural, nós temos que compreender o seguinte: nós não estamos preocupados com os que estão bem, nós estamos preocupados com os que estão mal. Ou seja, dentro deste contexto, a nossa preocupação não é os que estão, os filhos, dentro do casamento, dentro daquilo que é o normal. São os filhos depois da ruptura, porque o problema é a ruptura, seja por divórcio, seja por morte. Como é que você, do ponto de vista cultural, do ponto de vista jurídico, como é que você lida com essas ausências, conforme perguntaste? É o seguinte, nós em direito, dizemos que existem diferenças entre o conceito, entre a ideia de família europeia e a ideia de família africana, sendo certo, indubitável, afirmar que a família, num conceito mais europeu, é compreendida pelo pai e os filhos, ponto. Nós, cá em África, temos um conceito mais alargado e que, a meu ver, oferece mais aparatos, mais escudos para a criação deste indivíduo, desta criança. Sendo que nós, em primeira instância, obviamente, temos os pais, que em caso de ruptura, em segundo plano, aparecem os avós. Ainda em terceiro plano, do ponto de vista africano, aparecem os tios e outros membros da família. Então, nós já sabemos que, do ponto de vista cultural, nós africanos temos dentro da nossa instituição famílias aparatos que permitem-nos salvaguardar todas essas circunstâncias. Daí que o professor panafricanista dizia que nós aqui em África, por excelência, não temos órfãos, porque tem sempre um membro da família. Um filho nasce dentro de um determinado Somos grupo. acolhedores. Exatamente. E ainda lanço mais mão a um outro instrumento que, por excelência, não é nosso, é dos europeus, que é a figura dos padrinhos. Os padrinhos
não é como nós hoje denominamos ou indicamos. Os padrinhos, seja de casamento, seja para os filhos, não é o indivíduo que tem o dinheiro, não é a pessoa que tem as condições. Mas sim o padrinho é aquela pessoa, é aquele conceito europeu que é trazido e é útil, que você, quando nasce o teu filho, a primeira coisa que você se pergunta é: se eu for-me embora, quem vai cuidar dos meus filhos? Disponibilidade. Como se fossem meus. Essa é a figura, é mais um instrumento que nós podemos lançar mão para tapar essa lacuna que perguntaste. Mas, afinal de contas, qual é o real valor, a real importância do vínculo entre pai e filhos? Qual é a real importância? Porque é importante, hoje em dia nós vemos muitos jovens filhos, não é? Que são vítimas da fuga à paternidade. E não só fuga à paternidade, não falamos só do pai para com o filho, da mãe para com o filho também. E onde é que está o real valor, a importância entre o vínculo, as causas, os benefícios? Eu dizia ao princípio que o vínculo é estabelecido por duas premissas: premissa biológica e premissa jurídica. Aí está estabelecido o vínculo. Ainda que, por desenvolver do tecido social, existirá uma ruptura, não deixa de ter vínculo. Por quê? Porque já está estabelecido. Biológico. Ou biologicamente ou juridicamente. Porque são raros os casos que um cidadão vai a uma conservatória dizer: vou tirar o nome do meu pai. Mas, doutor, não basta só aquele indivíduo que faz um filho, não é? É ali onde eu vou chegar. É ali onde eu vou chegar. A par desses dois vínculos, ele precisa ser alimentado. Esta alimentação, porque quando estamos a falar de vínculo, estamos a falar de relação, estamos a falar de união, que a palavra de base é convivência. Porque só vai existir vínculo afetivo, que o Braulio está aqui a premeditar, através da convivência. Porque conexão. Exatamente, porque eu, a um olhar prematuro, e muitos infantis dizem isso, não é que estão a dizer para si, não gosto do Braulio. Por quê? Porque não existe o vínculo, não existe a convivência, não existiu uma conexão duradoura para conseguir perceber quais são os valores que o Braulio acredita, também estou a falar de crenças, e quais são os limites que o Braulio impõe. Há muitos casos, em função do limite que o Braulio impõe, vai-se criar um desvínculo. Não, ele é muito armado, ele é muito achado. Então, o vínculo é tão importante do filho para o pai. Por quê? Porque a construção da identidade do filho para que amanhã torne-se um cidadão capaz de desenvolver os valores positivos que herdou do seu próprio pai. Senhor Braulio, só para dar uma chega, e eu peço que as pessoas lá em casa se conectem comigo. Eu vou tentar ser menos técnico e mais claro possível na minha linguagem. Que eu prefiro assim, que é para as pessoas perceberem bem. Não se faz um filho sem um pai. Já começamos dali. O tal vínculo biológico. Mas, obviamente, que isso deixa-te um registro biológico, mas não o suficiente para fazer a construção total do ser. Sim, por isso é que se diz por aí: pai não é aquele que faz, mas sim que cria. Cuida. Isto é bem sensível. Esse assunto é muito sensível. Mas vamos lá. Temos a questão biológica imperativa. Não existe filho sem pai. Da mesma forma que não existe filho sem mãe. Logo, pai não é mais importante que mãe não é mais importante que pai. Mas repito o que eu disse na base. Existem coisas que são qualificações ou qualidades por excelência do pai. E eu falo, Etiandro Mateus Wamana, enquanto filho do meu pai, Ernesto Mige Wamana. Do ponto de vista bíblico, vamos começar dali. E depois vamos noutras esferas para falar de forma assim plena. Do ponto de vista bíblico, o Mano Nelson diz uma coisa que é essencial. O pai é que abençoa. A mãe ora, o pai é que abençoa. O pai é que te diz assim: meu filho, vai. Eu tenho a certeza absoluta de que onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, em qualquer ciclo social que eu
esteja, eu sou Etiandro Mateus Wamana, porque houve um dia, não sei se no nascimento, mas desde que eu sou homem, que me conheço como tal, o meu pai chegou e me disse: filho, onde quer que tu vás, ele deu-me uma certeza que chegou até a minha alma, eu tenho convicção, porque são as palavras que chegaram até a minha mente, até o meu coração, até a minha alma. Isso é um laço profundo. A construção da personalidade. Está a entender? É fundamental essa instrução. O pai abençoa do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cultural africano. É o pai que abençoa. O pai é que nomeia. Por excelência é assim. O pai é que dá nome ao filho. Exato. Você vai se chamar fulano por causa disso, disso e disso. Ele é que está a construir o teu ser. Ok? A mãe, obviamente, com o seu papel, mas o pai... A mãe está fazendo o seu trabalho nos 9 meses. O pai chega na barriga da mãe e diz: meu filho, abençoa a barriga da mãe. Desde o momento da concepção. Perceba a linhagem dos acontecimentos. O filho nasce. O pai dá a direção, nomeia, dá a direção. Meu filho, você vai ser assim, assim. Por isso é que quando nós temos as primeiras conversas com os nossos filhos, os pais normalmente, em regra, é que nos incutem os nossos primeiros sonhos, as tais ditas profissões hereditárias. Como ele disse, como o Mano Nelson disse, eu vou ser médico como o meu pai. Você já tem um primeiro modelo e você vai crescendo. Quando o indivíduo começa a se identificar como homem, a partir da adolescência, existem transformações. Daí que eu te disse que quando um pai está a criar sozinho um filho, gera desequilíbrios. Quando uma mãe está a criar um filho sozinho, gera desequilíbrios. A ideia é sempre essa bilateralidade. O filho, quando começa a crescer, existem coisas que são obrigação do pai ou de uma figura paterna masculina dizer assim: camarada, isto é assim, assim, assim que funciona. Tu com as mulheres. Por isso é que um pai, se tiver uma conduta amorosa muito desviada, tende a corromper também os filhos. Pois, é aquele lado do Dr. Nelson Clinton, em que o pai emocionalmente não é presente. O que chega, por vezes, até ser pior, ter um pai dentro do lar que não está aí para os filhos porque, por conta das responsabilidades e tudo mais, não desempenha aquele real papel de pai. As funções de pais, eles são desempenhadas em função do desenvolvimento profissional do próprio filho. Por isso é que cada homem, de acordo com a sua profissão, escolherá um estilo de mulher para poder dar continuidade à sua missão. Porque o acompanhamento primário, por isso é que a função da mãe dentro deste vínculo, ela cuida, nutre e ama. O pai constrói a identidade, constrói o propósito de vida e orienta. Essas três funções da mãe não é que estão ausentes ao pai. O pai está incorporado, por isso é que quem cresceu na década de 90, 80, tal como nós, muitas vezes se acordou de madrugada, ouviu o pai e a mãe a conversarem. Era naquela altura em que o pai tinha a responsabilidade de fazer a construção da sua personalidade na mãe, para que a mãe cumpra a missão de fazer a construção da personalidade do filho na ausência do próprio pai. Obviamente que existiram ou existem pais que não tiveram modelos, desde a sua tenra idade, não consigam ser modelos para quê? Para com os seus filhos. Primeiro, é que não sabe por que se juntou com uma mulher e a mulher não sabe por que se juntou a esse homem. Exatamente. Esta dicotomia sentimental leva com que tenhamos hoje muita poluição moral em função dos vínculos não bem construídos entre pai e filhos. Pois é, aquela base. Doutor, vamos só fazer uma curta pausa, voltamos já daqui a pouco. Você aí em casa, não perca, porque daqui a pouco nós, Conexão, estaremos de volta. É um até já. Sempre tive a consciência que seria
tá muito difícil sem você em casa. Muito bem, estamos de volta com mais uma parte do nosso programa Conexão. Conecta a nós. Pois é, fique ligado porque nós estamos dentro da nossa rubrica Eles Têm a Voz. Estamos a falar sobre o tema qual é a importância do vínculo entre pai e filhos. Sabemos, doutor Nelson, sabemos que ainda é tabu para muito pai hoje em dia dizer ao filho, te amo, filho. Uma coisa que muda muito, que faz toda a diferença. Olha, se olharmos para os pais atualmente, não os pais que decidiram por carreira profissional ou por uma vida laica e só estão a ter filho agora, não. Se olharmos para aqueles que têm filho, por exemplo, filho da minha idade, é um pai da geração da escravatura. É um pai da geração da escravatura. Como é isso? Como é isso, eu lhe vou explicar. Por quê? Porque a minha avó suportou o colono. Obviamente que a minha mãe, com 64 anos, também veio da era colonial. Suportaram a escravatura. Depois da era colonial, veio a época da dependência que gozou-se muito pouco. Depois veio o processo da guerra. Estes, do ponto de vista psicoemocional, não têm as ferramentas sensíveis para poder se aproximar dos filhos desta forma. Amo-te. Porque o amor eros também só é visto em muitos casos do ponto de vista da sexualidade. Logo, há uma dificuldade na masculinidade do homem moderno, não do pós-moderno, que eu sou, o Braulio também é, não é? Para poder estender esse sentimento ao filho como um elemento de segurança. O te amo serve como eu estou aqui, conta comigo. Não importa se você falhar, se você errar, o papá vai te compreender para poder te orientar e conseguir amanhã dar resposta desta vida. Porque a vida é feita de regras. A vida, eu tenho pedido às pessoas atualmente, nós temos que comprar a vida tipo sal. O sal, se entras em contato com um prato de comida, ao comeres, a primeira coisa que vais identificar, ou tem muito sal, ou tem menos sal. Mas nunca vais falar que o sal está na medida. Não sei se me faço perceber. Sim. Não sei se me faço compreender. É como os valores morais. Os valores morais, quando são dados no seu limiar, um pouquinho, para a envoltura social, você não serve. Quando são dados de forma excessiva, você também vai causar um incômodo. Por quê? Porque a educação é um processo de adaptação de acordo às regras do meio social onde você se encontra. Vou lhe dar um exemplo muito básico. Pode ser cultural ou educacional, porque é regra, que na casa do Braulio ninguém pode entrar de calçados. E se eu insistir em entrar calçado, para a sua casa estou a ser mal educado. E como pode ser cultural também na minha casa? Todo mundo acordar, ninguém cumprimenta ninguém, cada pessoa entra e sai como bem entender. É uma educação, é um vínculo estabelecido. Mas nem o mesmo vínculo, nem a mesma moral que eu vou encontrar na casa de outra pessoa. E como é ético, aqui no Brasil, Estados Unidos, Panamá e qualquer outra parte do mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, almoço, jantar, mata bicho, só em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São esses elementos que acabam formar aquilo que a sociedade precisa, fazem toda a aquilo diferença, que se deve desenvolver. Isto é formado através do vínculo estabelecido entre o pai e o filho. Eu, Nelson Clinton, ao acompanhar as tarefas do Hazel Clinton, ainda que o Hazel não queira, fica-lhe memória que ele tem que acompanhar a tarefa dos seus filhos porque é o vínculo que lhe foi criado.
Não sei se me faço perceber. Está. Eu só não sei se também está a fazer perceber aqui o Clinton. Clinton sou eu. O Clinton não. É Tiandro. É Tiandro. Me percebes, Tiandro? percebo. Este é o vínculo que está a ser criado. Porque, e aqui aproveito falar daquele que falou da aprendizagem por observação. Alberto Bandura. Eu aprendo aquilo que observo. Tu não me podes dizer, permita a intimidade, o pronome tu, devia ser você, de forma formal, que não posso beber na garrafa, ok, a água, enquanto me observas a beber na garrafa d'água. O que eu estou a observar é o que eu vou praticar agora. Em função do meio que eu vou indo convivendo, eu vou selecionar aqueles hábitos e costumes que me eram passados negativamente e ter um posicionamento para ter aceitação social. E aqui eu estou a dizer o quê? Que os vínculos, por mais que eles são criados, eles depois são destruídos em função do seu próprio propósito. Eu vou lhe dar um exemplo. Nelson Clinton Tomás Júnior, filho de Vicente João Francisco Júnior e Maria Tomás José, os dois, do ponto de vista da escolarização, não chegaram até o ensino médio, mas eu cheguei até o mestrado. Por quê? Por causa do vínculo que eu estabeleci extrafamiliar. Porque nem todo o vínculo estabelecido no meio da família vai poder te dar abertura para que você se apresente e vença os desafios sociais. Por quê? Porque dizia um filósofo existencialista, João Paulo Sartre. Sartre diz algo muito interessante. Sartre diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, ponto. O que importa é o que você fez do que a vida fez de você. Já que eu não tive possibilidade, do ponto de vista moral e do ponto de vista afetivo, receber os melhores afetos possíveis, mas eu tornei-me pai. Qual é a minha diferenciação daquilo que eu fui recebendo? É procurar mecanismos, valores que me aproximam de quê? De ser um pai melhor em relação daquilo que eu critico. É aquilo que o Freud chama-nos a atenção nos seus últimos dias de vida. Freud, nos seus últimos dias de vida, levou-se à seguinte reflexão: qual é a sua responsabilidade daquilo que você reclama? Qual é? Ah, não tive bom pai. Está bem, é aceitável. Mas o que é que você está a fazer para ser um bom pai? Quais são os valores, os hábitos, as crenças que você foi cultivando? Porque eu tenho dito, o futuro, quando é que chega o futuro para um homem? Para um homem, o futuro chega quando completa 18 anos. Okay. E dali há que se cultivar novos valores, novas crenças, daquilo que você acredita, para que você, hoje, um filho que critica o pai, e amanhã tens que ser um pai que não é criticado por causa do vínculo. Tiandro, também partilha da mesma opinião que nós, depois de uma determinada idade, temos como, ainda que não tivermos, não é, uma boa transição de conhecimentos, não é, aprendizado e tudo mais, conseguimos caminhar e de forma correta? Braulio, deixa-me só dar um contributo, que é uma coisa que eu preciso mesmo falar, a respeito da última pergunta que fez. Hoje, na educação moderna... Sobre o eu te amo. Exatamente. Isto ali é mesmo essencial. É essencial mesmo. Por isso é que eu estou aqui a voltar. Depois vamos chegar lá. Na educação moderna existe uma coisa. Existem estas inversões, essas misturas dos papéis, né? E qual é o que é importante dizer aqui? O pai é representado pela autoridade, né? O pai é autoridade. Mas existe uma linha muito tênue entre você conseguir se posicionar como um pai autoridade versus você extrapolar essa linha que é tênue para ir por um pai amigo demais que perde essa autoridade. Isso é muito importante. Por quê? Os eu te amos, os vínculos, como estávamos a conversar no intervalo, isso é muito importante mesmo. São importantes para a figura paterna. Mas... não obstante o pai preocupar-se em estar próximo, ser amigo, ter acesso à intimidade, à dinâmica, dar voz ao filho,
é essencial manter o equilíbrio para perceber que eu, Etiandro Mateus Wamana, acho que é mais importante um pai que preserva a posição de autoridade na vida do filho do que um pai que vai mais para o amigo do filho. Por quê? Porque, como eu disse... Etiandro, sim? Já recebeste um eu te amo, filho, do teu pai? Já. Pois é. Já. Mas por que muitos pais acham que se tratarem os seus filhos de forma leve, amável, acham que estarão a formatar um indivíduo que não esteja preparado socialmente? Principalmente falo nos homens. Sim. Vou lhe dizer o porquê. Não existe nada no mundo que ensina com uma dificuldade. É tão simples quanto isso. Eu não estou a dizer que as outras coisas não sejam importantes, mas entenda, não existe algo que forja... Mas assim eu fui criado na dificuldade. Hoje eu tenho, não é, condições, não posso fazer essa passagem das condições que eu constituí para os meus filhos, porque a realidade é a nova realidade, por exemplo. Tempos fáceis criam, tempos difíceis criam homens fortes, não é assim que se diz? Isto não é minha teoria. Eu estou a perceber o que está a dizer, por exemplo, o meu pai tem determinadas, deu as mínimas condições, né? Um exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Eu não tenho necessidade, o Braulio pode ter o seu filho. Não há necessidade do filho, por exemplo, andar a pé. Sim. Certo? Mas no meu tempo, eu caminhava até a escola a pé. Quilômetros, não é? Por aí, 8 quilômetros. Certo. E agora que eu posso ter um motorista, apoiá-lo e tudo mais, ou um auxiliar, não é? De casa, para prestar serviços, não pode fazer porque estou a facilitar muito o meu filho. Entenda, a minha ideia não é transmitir. Já vou passar a palavra. É melhor, os mais velhos dizem assim, é melhor um guerreiro no jardim do que um jardineiro na guerra. O que é que eu quero dizer com isso? Não existe nada que forja um homem com as dificuldades, com os problemas. Não estou a dizer que você vai colocar o teu filho em situações deploráveis, difíceis, desnecessariamente. Mas vou lhe dar um exemplo. Quando eu estudava, meu pai, está aqui o dinheiro da escola, o dinheiro do táxi. Mas eu via que ele, às vezes, deixava faltar uma coisinha. Faltava sempre uma a mais que eu precisava me esforçar, que é para esse esforço individual que você precisa. Por quê? Você precisa dar o conforto aos teus filhos, mas precisas te lembrar que da mesma forma que a dificuldade pode destruir um homem, a facilidade a mais também destrói. Por quê? Porque a vida dá voltas. Hoje, se tens capacidade de dar como é que é? Um motorista ao teu filho, tenha certeza que o teu filho tem a capacidade de pelo menos saber conduzir, de saber atravessar a estrada. O teu filho não tem necessidade de saber atravessar a estrada, mas se as circunstâncias exigirem ele atravessar a estrada, como é que ele vai fazer? Dr. Nelson, é bom criarmos dificuldades enquanto educamos os nossos filhos? Eu antes gostaria de fazer compreender algo muito básico. O amor não é apenas uma palavra, é um comportamento. É um conjunto de ações visíveis que chegamos à conclusão que aí existe amor. Este amor, ele vai variar de acordo com a minha condição social, de acordo com o meu estilo de vida. Imagino, vou lhe dar um exemplo muito básico. Eu sou mestre em saúde pública. Eu posso estar aqui todos os dias, nesse cadeirão, supostamente muito confortável, numa determinada posição, mas esse cadeirão está a me trazer dificuldades do ponto de vista fisiológico, pode me provocar uma escoliose, que é uma doença das vértebras, para eu estar mal sentado, porque nós não temos todos os dias, por exemplo, um fisioterapeuta para dizer, não, esta posição não. É correta. Exatamente. Não sei se me faço compreender. Mas por uma questão de ética, nos forçamos a estar naquela posição. Será que era uma questão ética ou estética? Também uma outra luta. É uma outra luta.
Porque as dificuldades, elas são vividas de acordo com o meio que se encontram. Se conversares com um americano, ao ver o americano na televisão, vai te dar a entender que ele vive muito bem. Mas ao conviver com o americano, Vai ele montar também... uma posição, uma postura. E tu fica assim, não, eles afinal também passam dificuldade, porque é o meio, a cada realidade circundada, em função das crenças que nós trouxemos, seja ela avançada ou limitada, nos faz criar uma determinada definição. Será que o jardineiro no campo da guerra não vai lidar bem e o guerreiro no jardim também não vai se dar bem? Vai determinar o tempo que ele vai ficar naquele determinado meio. Então, estes todos os elementos constroem vínculos, ou positivos ou negativos. Obviamente que aqui o nosso contributo é ver de forma como é que a responsabilidade paternal positiva pode influenciar o quê? Ao crescimento do próprio indivíduo que naquela altura era uma criança. Mas será que o pai sabe os 11 compromissos da criança angolana? Quais são os 11 compromissos? Datado em 2007, melhorado em 2011, que hoje ainda discutimos, já que estamos em junho, Doutor, que também quais tem são a os ver... 11 compromissos? Acredito que muita gente aí em casa precisa saber. Até eu preciso saber também. Está a eu sei. perceber? Onde o último é a preocupação do Estado na criança, que é no orçamento geral do Estado. Primeiro é uma questão de quê? Nascimento e segurança, para proteger as crianças desde o desporto, educação, comunicação, onde são emanados esses 11 princípios. Tudo isto cria vínculo. Mas qual é o meu nível de literacia? Qual é o meu nível de conhecimento? Como é que eu fui preparado do ponto de vista comportamental para que eu consiga desenvolver esse vínculo? Porque é muito importante levar a entender em casa. O vínculo... Já fechar, doutor, por favor. O vínculo, ou os vínculos, é o conjunto de comportamento que vou adotar para, primeiro, desenvolver, segundo, corrigir, terceiro, travar as influências morais externas que vão viver dentro do meu lar. E daí estarei em condições de a sociedade um dia me dizer: Senhor Braulio, estás de parabéns, criaste um bom filho. É o vínculo que eu estabeleci lá anteriormente, que é o conjunto de comportamento. Muito bem. Agora também passo a palavra ao Etiandro, não é? Para poder dar aqui as últimas considerações sobre o tema, não é? O vínculo, não é? A importância sobre o vínculo entre pai e filho. Exato. Como disse, é um assunto sensível, quase inesgotável. Creio que tentamos dar o nosso melhor, que é para passar o máximo de experiências, contributos e informações para que vocês que estão do outro lado estejam conectados conosco. Espero que tenhamos feito isso bem. Por fim dizer, e já lancei um vídeo nas redes sociais, Etiandro Amana, a lançar um reto mesmo ontem aos pais, para que estes sejam de facto os pais. A questão do abandono parental é uma coisa que me deixa boquiaberto, estupefacto, é inaceitável os tipos de pais que nós temos hoje. Ou as circunstâncias que levam a termos esse tipo de pais. Exato. Mas como dizia, os tipos de pais que nós temos hoje, aos jovens pais, deem o máximo e lembrem-se daquilo que eu estava a dizer entre o equilíbrio das facilidades versus as dificuldades. Principalmente aqueles pais que têm mais condições financeiras. Deem o conforto que os vossos filhos precisam, mas tenham certeza absoluta de que este indivíduo que você está a criar amanhã será um homem capaz de tomar e viver por si. Isto é essencial. Etiandro, as redes sociais, rapidamente, por favor. Etiandro Amana, em todas as redes sociais. Um abraço ao meu pai, Ernesto mesmo Amana, minha mãe, Ana Maria Sambacoele Amana, minha irmã gêmea Etiandro Amana, meu sobrinho José Manuel e a todos os meus seguidores. Muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Dr. Nelson Clinton,
deixar as redes sociais e também o contacto para quem quiser o contactar. Eu sou apenas Nelson Clinton, descurando as redes sociais, porque o contacto físico é que mantém o vínculo e nós precisamos desenvolver vínculo. Desejo a todos uma abençoada segunda-feira. Terça-feira, não? Terça. Terça, né? Muito obrigado por terem vindo ao nosso programa. Nós agora vamos ao intervalo, mas com boa música de Milson. Ainda nem te vi chegar, mas o meu corpo já arrepia. Me perco a pensar no beijo de quando te pedi namoro. Já não me vejo só, me completei ao teu lado. Teu amor me salvou, meu pequeno anjo, que deu luz a esse homem pra fazer feliz essa mulher. Que deu luz a esse homem pra fazer feliz essa mulher. Vem só, tô a amar tipo criança, tô a amar como um bebê. E hoje eu ponho uma aliança na mão da minha mulher, porque eu conheci o amor. Porque eu conheci o amor. Vê só, tô a amar tipo criança, tô a amar como um bebê. E eu só ponho uma aliança na mão da minha mulher, que eu conheci o amor. Eu conheci o amor. O sim mais certo, eu nem tive que pensar. Unidos por Deus e nada nos separa. Nada nos separa. Já não me vejo só, me completei ao teu lado. Teu amor me salvou, meu pequeno anjo, que deu luz a esse homem pra fazer feliz essa mulher. Que deu luz a esse homem pra fazer feliz essa mulher. Vê só, tô a amar tipo criança, tô a amar como um bebê. E hoje eu ponho uma aliança na mão da minha mulher, porque eu conheci o amor. Porque eu conheci o amor. Vê só, tô a amar tipo criança, tô a amar como um bebê. E eu só ponho uma aliança na mão da minha. Ei, Shey! Milson! O homem que dispensa apresentações, Milson, talento puro, não é? Milson que está aqui conosco, vai conversar comigo. Vocês vão ouvir, daqui a pouco vão nos ver, vão apreciar aí do outro lado. Milson está aqui, atuou no fecho, não é? Da penúltima parte do nosso programa Conexão. Você já sabe, não saia daí, porque é momento mesmo de agora eu cumprimentar o Milson. Milson, como está? Tudo em dia? Bem, graças a Deus. Tranquilo? Estou bem. Não é a primeira vez que cá vens? Não, é a aqui ao segunda. É a segunda vez. Eu sei, a Enes me informou. Estás conectado? Sempre. E sempre que quiseres cá vir, já sabes, Milson. Não, eu sei que tem a porta aberta. É uma casa que, graças a Deus, sempre deu afincadamente, quem ama de verdade. Quem está naquela... Amas de verdade, irmão?
Milson, também às vezes acho que é um defeito. Oh, A pessoa ama tanto, tanto, que depois já não consegue pensar noutra pessoa, é mesmo noutra coisa, é mesmo só no amor. Só na no amor, pessoa. Yeah, não, sou sim, muito senhora. apaixonado, realmente. Poxa, tenho que fazer um vídeo contigo para promover, para dar essas dicas também. Estás a ver? Poxa. Hã? Olha, estás a lançar então um convite. Não, estou mesmo. Fala sério. Até para a promoção dessa mesma música e nas próximas músicas, eu preciso de alguém que ama assim como tu. Olha, está fechado. Eu Bem e o fechado, Milson, irmão. hã? Bem fechado. Vamos ter uma parceria, não é? Vamos levar mais amor, hã? Vamos levar mais carinho, mais emoção a todos vocês, porque eu acredito, não sei se tu também, Milson, eu acho que não faz sentido nenhum nós vivemos sem amar. Eu, por acaso, é o que eu tenho dito nos últimos dias. E estamos a proliferar muito, a espalhar muito coisas negativas. É sempre alguma polêmica ou coisas que sinceramente não fazem bem, não agregam nada em termos de valor. E eu acho que o amor não é espalhado na mesma proporção. Então é isso, sem amor não há vida, literalmente sem amor não há vida. Então é uma coisa muito importante para continuar a proliferar-se. E as tuas composições são muito focadas no amor. Sim. É daí onde te baseias sempre que tu pões-te a criar uma música. Eu acho, a minha mãe diz que eu fui uma criança apaixonada, então eu sou muito intenso em relação a sentimentos. Eu gostava muito de ler poesias, poemas, então é algo que faz parte de mim como pessoa. E é um tema que eu acho que nunca se gasta. Tu vais sempre ter motivos para falar sobre o amor. Então, eu acho que ainda tenho muito para dar nesse setor. Mas sem excluir os outros, né? Mas o amor, eu acho que... é algo que eu acho que sei falar. Estamos a falar do amor, aqui o coração está a bater bem, não é? Graças a Deus, bem casado, com a mulher da minha vida, graças a Deus. Já agora muito um beijinho bem. para a mulher da tua vida, Milson. Beijinhos, amor. Rita de Carvalho, te amo muito. Você quer mostrar bem a aliança? Sim, tem eu que por ser, vezes tem que me ser. deparo assim no ginásio ou em qualquer lugar. Há aqueles senhores que tiram, escondem as alianças, dizem que é para não quebrar, mas fica assim aquela marquinha. Para não causar calos. Mas eu não gosto. Eu por acaso não gosto. Só quando estou a fazer, eu faço crossfit, só quando estou a fazer exercícios mesmo bem pesados que tenho que tirar e mas etc. Também Mas não pode esquecer. eu sou uma pessoa esquecida. É por isso que eu também não gosto de tirar. Já vi, chegas a casa sem até explicares. Problema. Vou ter que te ligar para me acolheres. E agora, Milson, a nível musical, como é que a aceitação dessa música, lançaste na sexta-feira, tu estás a trabalhar com uma produtora ou estás a trabalhar de forma independente? Estou a trabalhar de forma independente, trabalho sozinho mesmo. Claramente tem um time de pessoas que ajudam, mas não tem nenhuma produtora anexada. E em termos de feedback da música, eu acho que nunca tinha sentido tanto. Até agora só foi feedback positivo. Tirando um ou outro comentário, mas vou dizer que 99% do feedback foi positivo. E há muito tempo que eu não tenho isso, desde o Deixa Eu Te Amar, desde o Teu Feitiço, que eu não tenho um lançamento na qual o feedback é extremamente positivo. Então acho que a tendência agora vai ser crescer com a graça de Deus e estar a promover, estar a vos chatear para vir aqui sempre. Exatamente. Por acaso eu sinto, Milson, que tu deixas fluir naturalmente. Tu não és aquele artista que busca muito a nível de marketing fazer acontecer as coisas. No mundo digital, na nova era, é mesmo fundamental. É algo que eu estou a tentar trabalhar. Isso acho que não é por vontade, não vou dizer que também sou... quero só que as coisas andem dessa forma. Realmente é uma coisa que eu estou a aprender. A ter mais presença digital, se assim posso dizer. Agora é muito necessário. Então estou a estudar tudo o que eu posso estudar. Estou a aconselhar-me com pessoas que me podem ou que me possam ajudar para poder ter essa presença e tentar promover a música cada vez mais. Porque eu realmente, em termos digitais, sou meio... Não, mas por acaso essa música está com bom andamento, já tem mais de 2.000 visualizações. Já tem sim. Eu aprecio o teu trabalho. Organicamente, muito obrigado. Vou checar sempre. E no Spotify está melhor ainda, já está a caminho das 5.000.
Em termos de todas as plataformas digitais, acho que já somamos acho que entre 10 a 15 mil streams, se assim posso dizer. Isso de forma orgânica, né? Mas agora vou tentar fazer esse trabalho de tentar promover cada vez mais e apertar. Que tens de ter alguém a te chatear, porque há aqueles artistas que eles puxam de tudo no estúdio, não é? Cantam muito de se tirar o chapéu, mas quando chega à fase promocional, Exato. relaxa um pouco. Não, porque o trabalho de estúdio também é uma coisa que pouca gente fala, pouco artista fala dessa parte. O trabalho de estúdio até a música sair, mesmo em termos financeiros, é uma coisa complicada. Agora os preços, cada artista claramente vai cobrar o que for para a arte dele. Mas a nível de preços, a nível de esforço, eu acho que tu tens noção disso. Tu vais para o estúdio às 21, tipo, do nada são 6 da manhã. Então, a nível de esforço, quando chega o lançamento, tu já ouviste a música 150 vezes e as pessoas vão ouvir só pela primeira vez. Então, tu já meio que a tua cabeça começa a ficar um pouco saturada da música e ela ainda nem saiu, né? Então, às vezes, dás-te uma relaxada só para poder descansar e depois levantares com mais garra para continuar a promover. E tu também tens aquele momento, Milson, que tu achas que, pronto, essa música, será que já está fechada ou não? Posta a quebrar, tipo, já tens a letra toda, mas tu vês, não, aqui, não vou tirar isso ainda, não. Tenho que ver os arranjos, não, tenho que fazer. Também quebras muito a tua cabeça. Todos os meus trabalhos, irmão. Desde o mais conhecido, desde 2011 que eu canto até agora, não há trabalho meu que saiu em 1-2 dias. A música fica pronta, tens a pré-mistura, mas quando vai para o mix, eu até, olha, o meu irmão Loperas, que é o que mistura as minhas músicas, me chama chato, muito chato mesmo, porque eu estou sempre a tentar ver o mínimo detalhe, coisas que talvez as pessoas nem sequer vão se aperceber, mas eu sou chato, eu gosto de... Já deu para ver que dificilmente escolhes e quando escolhes, acertas. Por isso vou-te convidar a jogar comigo no nosso jogo Tuas Escolhas. Pode ser, Milson? Pode ser, claro. Vamos claro. embora, vamos embora. Vamos colocar 2 vídeos para tu escolheres um deles. Onde é que está? Equipa, então. Olha, são 2 vídeos e tu vais escolher, são teus. Eu sei. Para escolher o vídeo ou a música? Não, aí depende, é um conjunto. Eu vou escolher, ali o Deixa Eu Te Amar é a minha música mais conhecida, que é o Tá Doer, mas eu vou escolher o Tá Doer. A nível de trabalho, eu gosto muito dessa música, então vou escolher aqui o Tá Doer. O Tá Doer. Vou escolher o Tá Doer. O Deixa-te Amar fica de parte. Fica ainda um pouco de parte. O videoclipe teve muito... No entanto, que nós tivemos que fazer um segundo videoclipe do Deixa Eu Te Amar, porque esse teve muitos problemas, assim posso dizer. Quando fomos fazer, não ficou o resultado que nós queríamos que ficasse, a nível de trabalho, com a pessoa que nós trabalhamos. Então, eu acho que esse trabalho foi um pouco mais profissional. Muito bem, então vamos à próxima escolha. Vamos deixar ficar o Tá Doer e vamos colocar um outro vídeo que é o Teu Feitiço. Teu Feitiço, claramente Teu Feitiço. Teu Feitiço foi incrível de fazer. 24 horas para filmar, ficamos 24 horas direto a filmar esse vídeo. E foi uma experiência muito boa. Gravaste mesmo cá, não é? Não. Gravei em Montargil, em Setúbal. Em Portugal. Vídeo bonito, sim senhora. Agora, pronto, já deu para ver que tu só lanças hits. Vamos colocar outro, vamos deixar ficar o Teu Feitiço, vamos colocar um outro vídeo nesse caso. Olha, já temos aí o vídeo seguinte. Milson, Se Eu Pudesse e Teu Feitiço, qual deles escolhes? Eu gosto muito dos dois, mas eu ainda vou pelo Teu Feitiço. Em termos de conjunto, né? Estou a falar de música e... Não, também a qualidade, estamos já a falar, não, já estás aí numa outra era, não é? Se Eu Pudesse, é bem mais recente. É bem mais recente. Eu ainda vou pelo Teu Feitiço, eu gosto muito do videoclipe Teu Feitiço. A música tem mesmo feitiço, Teu Feitiço. Então vamos continuar com o Teu Feitiço, vamos ver o próximo vídeo que aparece aí, é o Teu Jogo. Milson. Teu Feitiço, com certeza Teu Feitiço. Espera aí, então Teu Feitiço para ti é uma música... Só perde para uma música que ainda não está a chegar, então... Espera aí, não,
O teu feitiço só perde por Estão uma a dizer música. que já não tem mais nada. O Milson disse há bem pouco tempo que só perde por uma música. Para uma música, só mesmo. Então, Milson, qual é a música? Conheci o amor, essa nova. O videoclipe está muito bonito. Essa nova. Tá Conheci muito. o Não é amor. não é porque estou a promover, o videoclipe realmente está muito bonito. Mas Muito mesmo bonito. a letra também, a melodia da Muito música obrigado. está muito bonita. Muito Está obrigado. bonita. Muito E onde é obrigado que gravaste este videoclipe? Gravei numa das ilhas antes do Mussulo, antes de chegar ao Mussulo. Esqueci-me o nome, mas foi cá em Luanda. Foi cá, a Adriana foi mesmo cá no Foi Mussul. mesmo cá, foi mesmo cá. Mas este vídeo já, o outro, o teu feitiço disseste que gravaste em 24 horas, não é? 24. E este Esse aqui, este videoclipe? Não, esse foram 8 horinhas, 8, 6 horas. Não foi grande coisa, foi rápido. foi suave, foi suave. Porque já sabíamos muito bem os pontos que nós queríamos, já sabíamos os ângulos, tudo. Então foi algo bem rápido. Começamos por volta das 14 e terminamos às 19, 20 horas. Mas foram 6 horinhas. Milson requer muita logística, não é? Requer, principalmente para levar equipamentos para essa ilha, requer muita logística. Em termos de levar mesmo material, é o que requer mais. E depois, graças a Deus, nesse videoclipe, só fui eu e uma modelo. Se fosse tipo mais pessoas, então a logística realmente aumentaria. Mas foi incrível fazer. Mas hoje em dia também, eu em tempos fiquei surpreso, confesso que não sabia que nós podemos entrar pela ilha do Mussulo com carro. Com carro, olha, e eu fiquei a saber agora também. quando Também, gravei. porque muita gente não Dizem sabe. só que quando a maré está Realmente. muito alta, parece que não dá. Tem um caminho que não dava quando a maré estava muito alta. ok. Mas quando eu cheguei lá, tinha pescadores e etc. E eles disseram que dá-se uma volta, entra-se pelos Rameiros, mas chega-se. Então, quer dizer, corres o risco, vais com o carro, se a maré estiver alta, podes não voltar no mesmo mas dia. o problema- Aí em casa podem entender também, pá, a maré cresceu, aumentou, não vou poder atravessar, não vou poder dar a volta com o carro. Só no dia seguinte ou depois. Exato. Mas o complicado dessa ilha onde eu fui gravar é que ela não está colada ao Mussulo. Ela é antes de chegar ao Mussulo. Então não tinha como mesmo ir de carro. É mesmo uma ilha. Tiveram então, mesmo de que ir fazer de a barco, travessia do temos barco. que ir de barco. Pois. Mas, Milson, então tu, a partir de agora, vais começar a lançar aí algumas coisas novas. Exatamente. Vais ficar Essa só com música eu digo que é tipo o meu cartaz, o meu cartão de visita para o EP que eu quero lançar. Eu quero muito lançar um EP esse ano. Quantas músicas terá digital, entre 5 a 7, talvez 5 originais, 2 bônus. Talvez vão ser originais ou músicas que eu já tenha lançado. Mas realmente quero fazer, porque eu só lancei um álbum, então quero fazer o meu segundo trabalho. Sim, tu só tens Só tenho um álbum, em 2015. Depois, um Exato. álbum lançado. Mas tens participações nessa EP que pretendes lançar? Ainda não. Quem sabe até lançar vão surgindo outras oportunidades. Neste momento estou mesmo com muito foco em promover essa música porque eu acho que ela tem pernas para andar. Acho não, tenho a certeza que ela tem pernas para andar e vão abrir portas para que eu possa fazer participações com outros artistas. Porque eu também não sou daquele que, por exemplo, acha que pelo que eu fiz as pessoas têm que aceitar fazer alguma coisa comigo. Então eu acho que eu também tenho que poder dar alguma coisa em troca à pessoa que está-me a dar o seu talento. Exatamente. Então quando eu chegar ao ponto em que eu chegar, não digo ao nível, mas ao nível de popularidade de alguém que eu realmente quero cantar e conseguir agregar também no trabalho dessa pessoa, eu acho que as coisas vão acontecer de forma mais fluida. Milson, qual é aquele artista, vamos ficar aqui no nosso mercado nacional, que tu gostarias de participar, colaborar numa música? Digo-te 3, irmão, digo-te 3. Matias Damasio, sou extremamente fã. Rei da caneta. Anderson Mário, Anderson Mário. Chelsea Dinorá. E Chelsea São 3, Dinorati. são 3 artistas que eu ainda vou Tiras chegar, o vou chegar chapéu até mesmo. Então, realmente, Anderson Mário é um poço de criatividade e talento. Os 3 que eu citei são extremamente talentosos. são. E eu acho que uma combinação nossa seria mesmo incrível. E eu acho que, tenho a certeza que vais cantar com um deles ou com os 3 mesmo. Quem sabe, Melhor quem sabe. para ti, não é? Estamos a falar de Anderson Mário, jovens
talentoso, canta, dança, versátil, mesmo nas suas abordagens, nota-se que tem uma maturidade de excelência. Matias Damasio, o nosso rei da caneta, e a Chelsea Dinorato, que veio muito bem, mostrou que veio para ficar. Exatamente. Exatamente. É muito talento. É muito talento mesmo. Pois é. Milson, contactos para shows, redes sociais, estás à vontade, a tua câmera é esta aí. Então, família, são 2 contactos, mas tem um que não lembro muito bem. Então, vou convidar-vos a seguir as redes sociais, Milson com 2 anos no fim, sempre com Y, ou Milson Oficial. E um dos contactos é o 922 40 4701. 922 40 4701. E, por favor, ouçam a música nova. Isso já é uma obrigação. Essa tua música é um sentido de parar obrigatório lá no YouTube. Porque vou Obrigado, dizer uma irmão. coisa, Milson, não estamos só a falar por estar aqui, não. Tens uma composição boa. Muito obrigado. Yeah. Muito É uma obrigado. composição completa. Muito obrigado. Música com muita qualidade. Então, o que nos reserva mesmo é fecharmos o nosso programa com boa música do Milson. Vou convidar até o palco, Milson. Nós aqui somos assim, conectamos todos os pontos. Claro, claro. Então, vou me despedir de todos vocês com o compromisso da manhã voltar novamente para fazer melhor. Conecte-se sempre a nós, porque este programa é meu e é vosso também. Então, é um até amanhã com boa música de Milson. Quando eu tento me aproximar de ti, tu dizes que não queres te desiludir. Não. Ou quando até mesmo eu te faço sorrir, depois trancas a cara e te afastas de mim. Eu nunca conheci ninguém como tu, que com todo me faz feliz. É mais forte que um furacão, é mais que atração. Só quero que tu estejas aqui. Até escrever mil músicas já tentei. Gostas de mim, dizes que não, porque não sei. És minha rainha, só quero ser teu rei. Então deixa eu te amar, te amar. Então deixa eu te amar. Já tentei outras procurar, em outras camas deitar, mas meu coração sabe o seu lugar, seu lugar. E já vi no teu olhar que também queres te entregar. És meu pedaço de céu, sem ti não há eu, porque eu nunca conheci ninguém como tu, que com todo me faz feliz. É mais forte que um furacão, é mais que atração. Só quero que tu estejas aqui. Até escrever mil músicas já tentei. Gostas de mim, dizes que não, porque não sei. És minha rainha, só quero ser teu rei. Então deixa eu te amar, te amar. Então deixa eu te amar, deixa eu te amar. Deixa-te provar que quero ficar. Deixa eu te amar.
you.